Mentira que o Tem fez isso com ele. Eu não tô falando que o Tem pegou o Haechan traindo ele. Sabe o que ele fez? Olha, sinceramente, pelo pouco que eu conheço o Tem é bastante vingativo, mas e aí, o que ele fez? Meu amigo, tu não vai acreditar no que o Tem fez com o Haechan. Cara, ele filmou eles transando e tudo mais e colocou no site pornô e pegou o número da menina e colocou no site pornô também dizendo que ela era GP. Ah, puta que pariu, velho. É sério isso? Eu tô falando, Jizung. Ele mesmo me contou, dizendo que se inscreveu meio que num site pornô, colocou o vídeo dele, do Haechan transando com a menina e ainda colocou o número da menina. Vala minha Nossa Senhora, rapaz, se eu fosse um alfa e namorasse o Tem, meu irmão, eu iria pensar 2 vezes antes de trair o Tem. E meu amigo, quando o Haechan viu o que o Tem fez, ele ficou desesperado, porque o Tem, ele não só colocou o vídeo no site pornô, ele colocou pra família inteira ver, ele mandou no grupo de bate-papo da família, de igreja, da cidade, do país, de todo mundo ele iria ver. Eu acho que depois dessa presepada, o Haechan vai pensar muito antes de trair um ômega, porque sinceramente, se dependesse dele, eu iria me mudar de planeta até. Imagina eu iria me mudar de galáxia, só isso. Hã? Olha só, Ti, o seu maridão chegou, hein? Minho. Meu Rony. Como que você está, meu Rony? Eu tô bem, Min. Mas então, o que vocês aprontaram? Olha, não aprontamos nada demais, só que o seu maridão tem uma surpresa pra você. Uma surpresa pra mim? E o que seria? É uma surpresa. Além do mais, a Minzy também me ajudou. Foi tudo muito rápido, hein? Mas nós conseguimos. E eu aposto que você vai gostar. Tudo bem, então. Prontinho, já fechei meus olhos. Tudo bem, então. Eu vou guiar vocês dois e aí Jizung você cuida do resto. Tudo bem, Minzy. Então venham por aqui. E é aqui. Nós chegamos. Que ar gélido. Jizung, você ligou o ar-condicionado? Agora é com você, Jizung. Consegue. Vem mais aqui pro meio, Min. E prontinho. Você lembra daquele cômodo que você disse que eu poderia fazer o que eu quiser? Lembro sim, mas o que você fez? Abre os olhos, Min. E... surpresa! Dois meninos? Eu me lembro que quando a gente tava se conhecendo, você tinha um sonho de ter 2 meninos. E se perguntar se eu gostei da surpresa, eu amei. Mas como que você conseguiu fazer isso? Bom, digamos que eu pedi pra Minzy guardar as coisas e quando você saiu, a gente começou a montar as coisas bem rapidinhas. Nossa, foi a melhor surpresa que fizeram pra mim. Depois a gente vai escolher os nomes, tá bom? Só que tem que ser da família Lee, já que eu não faço mais parte da família Han. Ei, não precisa ficar assim, tá bom? Além do mais, você assinou os papéis trocando seu sobrenome, não é mesmo, Lee Jizung? Eu sempre esqueço desse detalhe. Mas ainda assim, o quarto dos nossos príncipes está pronto. Acha que tá confortável pros nossos pequenos príncipes? Tá brincando? Está perfeito. Além do mais, eles vão crescendo e a gente vai aumentando o quarto. Eu entendi, Mi, mas tem uma coisa que fica um pouco me incomodando assim. Pode falar, anjo. Eu irei te escutar. Bom, é a respeito de os nossos filhotes irem pra escola, né, que eu tenho medo deles sofrerem um pouco de bullying por terem pais um pouco diferente, tanto de hierarquia quanto de status. Tá falando a respeito de você ser um delta e oficial da polícia e eu ser um alfa mafioso? É sim, é que às vezes nem todos estão prontos pra ver um alfa casado com um delta. Ei, a nossa diferença não importa. Você sabe do porquê eu me afastei daqueles meus amigos? Você se afastou? É sim, meu Rony.
Quando eu ia comprar presentes com ele e quando eu falava pra quem eram os presentes, eles ficavam querendo colocar minhoca na minha cabeça. Eu entendi, mas ainda assim, a sociedade não está preparada para ver alfas e deltas casados. É a mesma coisa do Félix, ele ser um ômega e ser um oficial da polícia. Eu acho que você tem razão, eu tava me precipitando demais. Ei, Honey, não pensa mais nisso, tá bom? Além do mais, a nossa diferença não importa. Tudo bem então, Min. Mas então, vamos tirar a tarde e a noite pra gente assistir séries e filmes enquanto a gente come besteiras? Mas sem antes a gente ter uma sessão de skincare. Olha só, eu comprei vários produtinhos e essas máscaras eu quero muito testar. Tudo bem então, eu faço qualquer coisa por você. Cold and wanting more. Oh, and I should know this could never work. Oh, this could never end well. No, it's only human, but I never learned. I need you for myself. I can take the fall, the pain, the pleasure. And you can take it all. E você tá feliz com isso, filhote? Tá brincando? Por que eu não estaria feliz? Além do mais, o meu noivo agora tem 2 coraçõezinhos batendo dentro dele. Para, tá me deixando sem jeito. Ei, que isso, Sono? Não precisa ficar desse jeito. Além do mais, isso é normal. Tio Félix, o senhor teve mais experiência em gravidez. Como é que foi nos primeiros meses? Bom, nos primeiros 4 meses, assim, foi um pouco tonto e enjoado, assim. Eu não queria comer muito, assim, mas depois passou. E quanto aos desejos? Essa questão dos desejos é de ômega pra ômega. Depende de quantos meses você tá. Por exemplo, quando eu tava grávido do Nick, eu fiquei com desejos do 4º mês até o 7º mês. E o que o senhor ficava comendo? Bom, eu comi algumas coisas exóticas, como por exemplo, uma vez o Shang Bin tava me procurando e quando ele me achou, eu tava comendo grama. Isso, exatamente, grama. Verde, verdinha, molhada. Eu tava comendo que nem cachorro quando tá com dor gastrointestinal. Exótico, muito exótico. Mas não tão exótico quando eu tava comendo petisco de gato. Mergulha na maionese que fica uma delícia. Opa, Félix, não dá ideia. E espera pra ver que a vida não vai ser só petisco de gato não, hein? Ai, não escuta o seu pai, tá bom, Nick? Mas então, Nick, já escolheu o local que vocês vão se casar? Bom, a Espanha é um lugar muito grande, então ainda estamos indecisos. Nini, e aquele local lá que você foi, que você até disse que um dia a gente iria se casar e tava rolando até o casamento de um dos seus professores? Ah, sim, eu sei qual é esse local. O Hotel Ibiza é muito bonito lá e bastante aconchegante. Nossa, eu tirei os meus dias de folga lá, ó. Foi maravilhoso, tinha até coquetel de frutas. Ah, sim, eu entendi, eu sei esse local aí. O meu instrutor, não era o meu professor, era o instrutor de armamento. Naquele dia, quando a gente tava vendo o pôr do sol, você disse que iríamos se casar e iríamos ficar passeando por Ibiza todinha. Realmente eu prometi. Então vai ser no Hotel Ibiza. Bom, eu não conheço esse local, mas vou pela experiência de vocês. Lá é lindo e você vai amar bastante, Reone. Ah, vocês estão aqui, hein? Coincidência do destino. Eu amo esse restaurante também, mas então, como é que foi? Literalmente, os dois choraram. Ai, eu não tava esperando por isso, tá bom? Além do mais, foi uma surpresa pra mim. Isso é normal, eu literalmente surtei no meio da praça. E eu quase passei vergonha por causa dele. Eu imagino quanto que o Opa Bin ele envergonhou a Paine. Opa Bini? Shang Bin, meu amor, não surta, tá bom? Além do mais, ele tá nessa fase metafórica de chamar você de pai agora. Eu também tomei até um susto aqui. Bini, seja compreensivo com o Suno, tá bom, amor? Além do mais, ele já lhe vê como uma figura paterna. Ei, Sono, tá tudo bem, tá bom, filhote? Eu não falei que ele iria gostar, amor. E eu e o Shang Bin, nós temos também uma coisa pra contar. Nós já fizemos o convite. Não esqueça de também enviar pro Minho e o marido dele. Daqui a pouco a gente vai fazer uma coleção de convites de casamento. Pois é, a gente no total
total vai ter 5 convites de casamento. E ao falar nisso, aonde tá o seu Gimi com o Bang-chan? Olha, na moral, na próxima vez eu vou fazer revelação em casa, porque o Bang Christopher me fez passar vergonha. Deixa eu adivinhar, o Bang-chan desmaiou, não é? Olha, eu esperava tudo, menos isso, tá bom? Na próxima vez que eu anunciar alguma coisa, você quer um remédio de coração ou remédio pra pressão alta? Eu acho que remédio pra coração, porque se ele já tá assim no gênero, imagina quando você estiver dando a luz. Ai, por favor, não é pra tanto. Mas então, Apaine, como que tá sendo os preparativos? Os preparativos estão indo bem, mas ainda assim tem algumas coisas que faltam. Bini, o senhor não tem nenhum parente? Bini, me desculpa pela pergunta do sono, ele só está curioso. Não tem problema, mas resumindo tudo, eu nunca tive uma relação muito boa com meus pais e os meus parentes. Bom, tem algum motivo plausível pra isso acontecer? Tem um motivo, sim. O meu primo mimado. Primo? Geralmente desavença de família acontece quando se tem irmão. Eu detesto ele. A minha família, principalmente a mãe dele, mimou ele demais e os meus pais apoiam ele. Então ele deve ter feito alguma coisa bem grave. O que ele fez? Nessas situações em si eu só lembro do Juhan, que é o irmão, entre aspas, do Jisung, que não é mais considerado nem irmão. Aquele lá é caso perdido. Eu ainda tô sem acreditar como é que pagam a fiança de um covarde. Bom, os pais em si têm sempre os filhos favoritos. E eu fui o filho favorito. Isso daí não é novidade, hein, seu Gimi? E depois o seu irmão matou seus pais. Filho da puta. No meu caso, ele fez um inferno na minha vida e toda a família dele ficava passando pano nele. Ele fez tanta coisa comigo, como jogar água no meu notebook de estudos, rasgar os arquivos da polícia, mas o cúmulo mesmo foi quando ele formatou meu outro notebook e apagou todos os meus casos de investigação e meu TCC. Gente, se dependesse de mim, eu ia tacar o notebook na cabeça dele. Mas enfim, resumindo, os meus pais e os meus parentes, como sempre, defenderam ele e tudo mais, e eu saí de casa. Bom, pelo menos você conseguiu se formar, não é, Rapabini? Consegui, sim. O meu colega me emprestou o notebook dele, fiz o meu TCC de novo, eu defendi minha tese e aí eu me formei. E sua família, como é que ficou? Quando viram minha foto de formatura, ficaram se questionando por que eu não convidei eles. Por favor, não é? Se dependesse de mim, eu não ia nem dar explicações. Pois é, ainda mais nessa situação que vão ficar se fazendo de desentendidos. E o seu primo mimado, o que aconteceu com ele? Ele se afundou num buraco metafórico, começou a fumar, a beber, a usar drogas e no final ele foi preso. Ainda bem que eu ensinei o meu filho bem ensinado, não se afunde nas drogas. Ainda mais que nós vamos ensinar para as nossas crianças que isso não é legal. Pois é, não vai ser o poste que vai mijar no cachorro, não. Eu imagino o seu Gimi colocando os 3 de castigo. Se depender do seu Gimi, ele coloca também até o Bang-chan de castigo. Isso nunca vai acontecer. Você apanhou de 3 ômegas porque pegou um pedaço de chocolate do seu Gimi. Isso não conta. Me passa o guardanapo, Tiane. Tudo bem então, anjo. Aqui, ó. Obrigado, Tiane, mas eu quero mais um. Tá aqui, ó. Realmente ele não manda em você, não é, tio? Desculpa. Desculpa. Ai, tá, ele manda em mim e se ele mandar eu voltar pra casa, eu volto na mesma hora. Assim está melhor. Enfim, vamos terminar de almoçar. E aí a gente pode sair depois à noite. Eu não quero que ninguém saia à noite, porque o Nick me traumatizou por causa de uma história. Apabini, não me diga que você tá com medo da Kushisakiona. Não, eu não tô com medo. Digo, tá, eu falo a verdade, eu tô com medo dessa mulher agora. Fabine, é só uma lenda. Nós contamos pros adolescentes alfas para que não saiam tarde da noite pras ruas e não fiquem dando bola pra qualquer uma por aí. É, amor. A gente só conta essas lendas pros alfas adolescentes quando eles querem sair muito de noite. É tipo lá na Espanha que a gente tem uma lenda chamada o carro preto ou o carro da morte. É um carro preto, todo preto, com a placa 666 e aonde as pessoas entram e nunca mais elas voltam. Eu até hoje tenho medo dessa lenda do carro da
da morte. Eu contava muito pro Nick quando ele era criança, pro Nick não entrar no carro de estranhos. Tinha outra também que você contava pro Nick, que era do El Coco, que era praticamente um monstro que se transformava no pior pesadelo e no medo das crianças, sequestrava elas, matava, tomava o sangue delas e passava a gordura das crianças no peito. Você colocava medo no Nick, Félix? Não, eu não colocava medo no Nick, eu só tava dando o aviso de nunca conversar com estranhos e também nunca entrar em carro de estranhos. É por isso que o meu colega de classe desapareceu? Teve uma também que o nosso professor contou quando eu era criança, que era dos meninos do cemitério. Deixa-me adivinhar, dos meninos do cemitério, eles literalmente são espíritos vingativos que vão ver você, pegar você, bater você com uma pá até a morte e enterrar você. Exatamente. E ele também acreditava que o filho dele havia sido pego pelos meninos do cemitério. Ótimo, então, não vou nem visitar mais nenhum cemitério. Tem uma lenda aqui que ela é muito famosa, que é a Hitobashira ou os Pilares Humanos. E nós podemos levar vocês lá, porque de dia é muito tranquilo e de noite dá um pouco de medo. Nós podemos ir lá enquanto estiver sol. Tudo bem, então, terminem de comer que nós levamos vocês até lá. É aqui, nós chegamos. Essas são as famosas Hitobashiras ou até mesmo os Pilares Humanos. Espera, tem seres humanos dentro desses pilares? É o que a lenda diz. Para agradar os deuses, eles faziam esse ritual de pegar os humanos e colocar dentro dos pilares enquanto estavam construindo. E é por isso mesmo do nome. Hitobashira em si significa Pilares Humanos. Espera, então meio que eles faziam esse ritual? Eles acreditavam que fazendo esse ritual as suas construções estariam mais seguras. E os deuses em si iriam se agradar dos seus sacrifícios. E recomendamos que não andem muito aqui de noite porque tem um ar muito estranho e a sensação de estar sendo observado é bem grande. Ou seja, não andem porra nenhuma aqui do Japão à noite. Mas não é pra tanto assim. E muitos aqui, eles voltam pra casa antes da meia-noite, porque depois da meia-noite, eles acreditam que os espíritos malignos, eles fiquem andando pelas ruas e fiquem assombrando e até mesmo caçando as pessoas que voltam depois da meia-noite. E é por isso mesmo que eu ficava me preocupando muito com o sono, porque às vezes ele voltava depois da meia-noite e isso me deixava muito aflito, porque vai que alguém pegava ele desprevenido ou algo do tipo. Ei, Jun-Jin, não precisa ficar assim. Além do mais, nós vamos respeitar você e suas tradições. Apaine, vamos logo voltar, já tá anoitecendo. E eu também não gosto de muitos lugares assim não, dá um ar de suspense. Ei, eu tô aqui, tá bom, lixo? Eu também não, eu tô me sentindo um pouco arrepiado. Você deve estar com frio, tá bom? Vem aqui. Pois é, os horários passam rápido, hein? Além do mais, a gente tava almoçando e agora são o quê? 6 horas da noite. Mas demorou mesmo pra gente vir pra cá, porque é um pouquinho longe. Mas a gente tem que voltar mesmo, porque às vezes esses lugares me dão um arrepio até na espinha. E vamos logo, Apaine, porque esse lugar tá me dando calafrios. What if I say I know, you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? I know, you know. What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? Ei, Changbin, respira, tá bom? Parece que tu correu até uma maratona. Ficar calmo, ficar calmo. Como é que fica calmo numa situação dessas? Eu tô nervoso desde ontem, antes de ontem, semana passada, semana retrasada. Ei, calma aí, calabreso. Fica calmo, tá bom? Relaxa, respira, vai dar tudo certo. Tio Bini, relaxa o coração aí, bombadão. Acalma os nervos aí, Changbin, vai dar tudo certo. Ai, eu sei disso. Além do mais, pro Ini é bastante especial
especial esse dia. Ah, que isso, tio Bini, a gente sabe disso. Além do mais, casamentos em si são uma data super especial. Exatamente, até mesmo aniversários e festas de formatura são tudo fichinha nas datas de casamento. Relaxa o coração aí, Changbin, você consegue. Ai, se eu me embananar com as palavras. Faz o seguinte, respira fundo, olha bem no fundo dos olhos dele e aí continua. Precisa relaxar e as palavras vão fluir naturalmente. Ai, tudo bem então, tudo bem. Mas então, como é que eu estou? Você está maravilhoso, tio Changbin. Além do mais, um traje digno de um príncipe. Devo concordar, você tá elegante. Bom, eu já falei o que eu tinha que falar. Tenho que guardar meus lugares e o do meu marido, com licença. Olha, eu também já vou indo. Já falei o que eu tinha que falar. Então, boa sorte e respira fundo, hein? Relaxa. E tio Bini, só mais um último aviso, tá bom? Relaxa, respira, fica calmo, tá bom? Vai ser bem rapidinho, o senhor nem vai perceber. Quando o senhor menos esperar, você já está nos beijos com seu marido. Ai, tudo bem então, eu já vou descendo. Tô esperando vocês lá fora, hein? Junto com o meu noivo. Vê se não demora muito, que eu não quero ser pego pela cochiçaquiona, não. Pronto, trauma desbloqueado do Nick, ter medo da cochiçaquiona. Ai, eu ainda tô me sentindo nervoso. Ei, relaxa aí, eu sei que a gente teve um pé de guerra no começo, mas ainda assim, eu sou teu amigo, hein? Então relaxa. Ai, não tem como relaxar. Ai, quer um remédio pra coração ou Rivotril? Ai, não, eu não preciso de nada disso. Ai, tudo bem então, eu tô pronto. Tudo bem então, mas se tu tiver um piripaque lá, eu vou dar um tapão na sua orelha. Que belo amigo que eu arrumei, hein, pra me levar pro altar. Vamos logo com isso, tá bom, Changbin? Ai, tudo bem então, tudo bem, vamos. Sonhão, por favor, você não era pra ter vindo de vestido? Ai, de onde não começa a frescar com a roupa dela, por favor. Ai, eu disse pra todas as meninas virem de vestido. As meninas virem de vestido, mas eu não sou uma menina, eu sou uma mulher, eu sou uma lady e eu venho como eu quiser. E se depender de mim, eu iria vir de biquíni. Ai, Apaine, fica quietinho, eu já tô ajeitando as pedrinhas aqui atrás das suas costas. Ai, Sonhão, por que você é sempre assim? Eu disse vestidos, então por favor, quando for o casamento do meu próprio filho, vá de vestido. Queridinho, eu não vou obedecer esses códigos de vestimenta de casamento. E se depender, eu vou no casamento do Suno nesse terninho, porque esse terno foi caríssimo e eu não vou me desfazer dele. Qual é, Jondin? Deixa ela. Além do mais, o terno ficou elegante nela. Olha, veja pelo lado bom, Jondin. Pelo menos ela não tá de branco. É por isso que tu foi esposa da realeza, não é, Sonhão? Exatamente, eu queria ser mais moderna e mais elegante, mas eles não aceitavam minha elegância e minha genialidade. Eu acho que eles não estavam preparados pra isso, não é, tia? Eles não estavam preparados para ladies com genialidade, elegância e modernidade, assim como eu. Essa daí tem a autoestima mais elevada do que o próprio céu. Se depender de mim, eu vejo ela do Monte Everest balançando o cabelão dela. Prontinho, terminei. Olha só como ficou. Uou, ficou elegante, hein? Fiquei até com inveja. Parem com isso, por favor. Mas, Apaine, o senhor está incrível e bastante maravilhoso. Está impecável, mas enfim, já que a gente terminou de colocar as pedrinhas, tá na hora. Não, peraí, calma. Eu tô um pouco nervoso, tá bom? Você está de brincadeira. Eu devia ter beliscado alguma coisa antes de vir, porque agora eu tô morrendo de fome aqui. Eu só tenho balinha de menta aqui. Se alguns doces sumirem, não é culpa minha, tá bom? E eu vou estar esperando vocês lá fora, porque eu tô morrendo de fome. Até a cerimônia. A sua irmã é surtadinha das ideias, hein? Ai, eu tô um pouco nervoso. Ei, não precisa ficar assim, Jondin. Além do mais, as palavras vão sempre fluir naturalmente. Ai, eu sei disso. Além do mais, é bem mais complicado do que eu imaginei. Ei, qual é, Jondin? Não fica desse jeito, não. Além do mais, respira, relaxa que você vai conseguir. Quando você menos esperar, você vai estar aos beijos com seu marido. O senhor vai conseguir, Apaine. Olha, enquanto tentam acalmar os nervos, eu já vou lá pra fora, tá bom? Com licença. E eu também já vou indo. Mas enfim, olha, Jondin, você consegue
comigo, tá bom? Relaxa, respira fundo e as palavras vão fluir naturalmente. Ó, o seu Guimin tá certo, tá bom? Respira, relaxa que vai tá tudo certo. A Taine, come um pedaço de maçã. Além do mais, a maçã vai lhe dar serenidade. Obrigado, filhote. Olha, mas fica calmo, tá bom, Diondin? Eu sei que você tá bastante nervoso, mas continua comendo essas maçãs aí, já que disseram que iriam dar serenidade. Ai, eu sei disso, mas ainda assim, eu tô com medo de dar um ataque de nervos e eu ficar me embananando com as palavras. Ei, Taine, não precisa ficar assim. Além do mais, se tiver ataque de nervos, olha bem no fundo dos olhos dele. Ó, o seu filhote está certo. Faça isso. Ó, fecha os olhos, olha pra baixo e aí depois abre os olhos, respira fundo e continua, sempre olhando fixamente pra ele. Eu vou esperar o senhor lá fora com o Nick, tá bom? E os outros, com licença. Ai, mas então, Félix, acha que isso tá um pouco exagerado? Ai, tá brincando, Diondin. Você acha que tá exagerado, mas é claro que não, tá bom? Além do mais, o Shang-Min vai ficar deslumbrado quando te ver. Ai, tudo bem então, tudo bem. Eu acho que eu tô pronto. E espera, tá faltando uma coisinha. O seu buquê, olha só, não tá muito bonito e elegante? São lindas. Quem teve a ideia de colocar Sakura nisso? Isso daí é o de menos, Diondin. O que importa é que o seu lindo buquê está prontíssimo. Agora nós estamos prontos. Ai, tudo bem então, tudo bem. Eu tô pronto. Muito bem, então. Vamos começar a festa.